Olá, olá pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Império Bizantino, tá? É uma matéria importante porque a gente fecha esse arco da Idade Média, tá? Mas querendo ou não a gente ainda vai voltar para ele para falar um pouquinho sobre os povos árabes ali, o Império Muçulmano, enfim, são situações que mais para frente vocês vão entender, tá? Mas inicialmente a gente vai tentar fechar nossas ideias aí com as nossas discussões sobre o Império Bizantino para vocês entenderem esse fechamento do período medieval em alguns pontos, tá? Então se atentem aí que é um material muito tranquilo, até que vocês já estudaram ele anteriormente. Então é só se ligar no mapa. Lembrem que lá atrás no segundo bimestre a gente falou sobre Roma. Lembrem que o Império Romano ele começa a ter problemas, sofrendo com invasões germânicas e outros problemas administrativos, até que Teodósio decide dividir o Império. Então a parte ocidental, né, com capital em Roma, sediada em Roma, e fica a parte oriental ali com a capital em Constantinopla. Esse mapa ele é bem tranquilo, dá para entender bem essa explicação, tá? Ele orienta bem aí. Então só se basear mesmo nessas relações aí com um mapa. Vejam o tamanho que era Constantinopla e vejam como ele vai caindo, vejam como ele vai diminuindo com o passar do tempo, tá? Principalmente no período de Justiniano, que a gente vai ver isso depois. Então é só voltar para esse mapa quando vocês tiverem dúvida em alguma coisa da explicação, porque o mapa é bem autoexplicativo, ok? Então a gente precisa primeiro se situar nessa questão da localização e da organização aí de Constantinopla. Então, seguindo, em 476, com a queda da Roma Ocidental, né, Constantinopla ainda sobreviveu por uns 1000 anos, ainda se manteve ali em pé por 1000 anos, com várias conquistas, expansões e depois um período de declínio. Então tem esses altos e baixos. Qual é a principal característica de Constantinopla que vocês vão encontrar isso sendo falado em vários lugares? A sua localização. Constantinopla estava situada numa região ali na entrada do Mar Negro, que servia quase como ponte entre a Europa e a Ásia. Então, a boa parte dos comerciantes que queriam ir para a Europa ou queriam chegar na Ásia passavam por Constantinopla e comercializavam. Então, era uma região que prosperou muito por causa do comércio. Tanto que Constantinopla era chamada por muita gente como a Porta do Oriente, os caminhos. Outro detalhe importante da localização de Constantinopla era a proteção, porque como uma parte dela era voltada para o mar, era fácil de manter uma certa vigília e se tinha as muralhas por ali, como a Teodósio, por exemplo, e regiões bem fortificadas que impediam ou diminuíam a possibilidade de ataques rivais, tá? de grupos inimigos. Então foi uma cidade que se manteve de pé por muito tempo, graças a essa questão militar aí e sua organização, tá? E sempre que vocês forem estudar sobre Constantinopla, uma figura que aparece é muito corriqueira é a figura de Justiniano, tá? Uma característica interessante dessa divisão de poderes ali como eu posso falar, de Constantinopla é que a figura do imperador, ao mesmo tempo, ele também era visto como líder de líder religioso e líder do exército. Perdão. Isso, em história, a gente chama de cesaropapismo, que é quando o líder militar também tem uma ligação muito grande com a questão religiosa. Isso era uma coisa muito vista dentro do Império Bizantino com o cesaropapismo de Justiniano e dos outros líderes que vão vir após ele e antes a ele também. Por que eu falo de Justiniano? Porque durante seu período no poder, foi a época em que o Império Bizantino mais prosperou. Se vocês olharem esse mapa que está aí atrás, toda essa parte meio alaranjada são regiões que foram reconquistadas por Justiniano durante seu poder. E aí a gente tem uma problemática. Ao mesmo tempo que Justiniano ele conseguiu recuperar grandes territórios para o Império Romano, né, para Constantinopla, ele acabou se endividando muito, criando novos impostos para poder pagar os gastos com guerra. Então o Império Bizantino ele acabou sofrendo muito com essas ações de Justiniano. Ao mesmo tempo que novas áreas foram conquistadas, o Império acabou também enfraquecendo e depois todos esses territórios foram perdidos novamente aí recuperados por outras nações, outros povos. Então a gente teve esse problema aí durante esse governo. No governo Justiniano, muitas leis foram criadas se baseando no direito romano e ao mesmo tempo também muitas revoltas populares aconteceram. Uma que vale a pena a gente marcar é a revolta de Niquet, que foi suprimida por Justiniano e muitas pessoas acabaram morrendo aí durante os conflitos, tá? Mas é uma figura importante para a história do Império Bizantino. Tranquilo?
Outra coisa que é sempre recorrente quando se fala no Império Bizantino é a religião. A religião é um elemento central dessa sociedade. Como vocês já viram, a própria figura do imperador ela tem uma associação religiosa. Ele é uma representação de Deus na Terra. Então, as atividades em Constantinopla se ligavam muito às questões religiosas. A arte, a vivência. Isso é muito comum nos mosaicos. Se vocês colocarem no Google assim, mosaico bizantino, vocês vão achar um monte de obra com caráter religioso. As representações em Constantinopla, as pinturas, elas tinham ali elementos da Bíblia. Elas buscavam representar elementos bíblicos. Tá? Vai haver um problema durante o reinado de Leão XIII, né, um dos reis de Constantinopla, um dos imperadores que governou a região, onde ele começou a criticar as imagens, por uma questão política também de época, tá? Os iconoclastas, como se é colocado. Então ele mandou pegar muitas pinturas ali e destruir. Isso vai gerar um certo problema, tá? No período, porque muitas pessoas dependiam disso. Inclusive alguns monges lucravam muito com essas vendas. Mas um argumento do imperador era que não se poderia adorar imagens, que isso era um erro. Então começa aí alguns dos problemas dentro dos elementos religiosos. Então essa força dentro de Bizâncio vai fazer com que com o tempo a igreja romana que nós tínhamos na parte ocidental, ela comece a se divergir muito da igreja em Bizâncio, tá? Então começaram a trilhar caminhos diferentes. Isso começa a gerar um clima bem tenso, entende? Então o patriarca, que era o líder bizantino, discordava de muitas coisas que o Papa em Roma também pensava. Isso vai causar uma situação conhecida na história como Cisma do Oriente, que marca a quebra da igreja. Então nós vamos ter uma igreja no Oriente, ou melhor, no Ocidente, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a que nós conhecemos e nós fazemos parte, e a Igreja Cristã Ortodoxa, liderada pelo Patriarca bizantino. A Igreja Ortodoxa ela vai conseguir muitos adeptos, inclusive povos eslavos, justos ali. Então muitas pessoas vão passar a seguir esses princípios religiosos, tá? Nega algumas imagens, divergem diversos pontos na Igreja Católica, mas seguem a linha cristã. Essa representação que vocês têm aí no lado direito da imagem para vocês, né? Nós temos a figura do Papa e do Patriarca aí, bizantino, ok? Então a gente vai seguindo com essas explicações. E mais para a gente fechar, isso é um ponto mais final dessa nossa explicação, Constantinopla sempre foi alvo de ataque de outros povos que queriam a riqueza da região e queriam anexar a região aos seus domínios. Tá? Então, durante muito tempo, as revoltas, os ataques, os gastos com guerra, para tentar proteger as fronteiras, vai fazendo com que Constantinopla enfraqueça bastante. Né? O fim mesmo de Constantinopla é marcado ali pelo ano de 1453, quando Maomé II lidera os turcos otomanos e conquistam a cidade, usando balas de canhão, impedindo que suprimentos chegassem até a região. Isso vai fazer com que falte isso e acabe cedendo, e a gente tem a queda de Constantinopla, que marca para muitos o fim da Idade Média. Lembrem que essa marcação é apenas didática, a gente não pode pensar que o fim de uma era é exato, é preciso, tá certo? Existem os nuances aí, e o que marcaria o fim mesmo da Idade Média seria a queda de Constantinopla, da mesma forma que o que marca o fim da Idade Antiga é a queda do Império Romano do Ocidente, tá bem? Então aqui nós temos alguns elementos gerais para entender o fim do período. Tranquilo, turma? Isso aqui é mais a nível de orientação. E eu deixo para vocês, ó, a nossa atividade da semana é vocês verem a aula da semana passada. Só revisando, dá uma conferida lá no vídeo. Só isso, nada de mais, nada de menos. E responder à frequência. Muito obrigado, valeu e até a próxima.